Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade social e econômica no Brasil, pegando ali a década de 90 até a atualidade. Então a gente pode fazer um panorama geral do perfil do Brasil, da sociedade brasileira, o que é a herança da colonização, o que ainda é reflexo, né, dessa colonização e o que de fato nós deixamos de criar e de fazer e de mudar, porque que não há uma transformação. Claro que de forma muito objetiva eu vou seguir aquilo que foi trazido pelo material para depois a gente discutir nas aulas ao vivo, né, através de algumas atividades. O Ariano Suassuna, que era um grande escritor brasileiro, por quem eu tenho um apreço imenso, ele dizia que a desigualdade ela dilacera o Brasil em dois países distintos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Eu acredito que essa frase dele resume muito perfeitamente o que é o nosso Brasil ainda hoje, infelizmente. Quando a gente analisa o Brasil da década de 90 até o início, os primeiros anos do século XXI, a gente tem que lembrar o que vem antes disso e que faz com que nós cheguemos até aqui com um aumento da violência absurda, com ainda tantas questões não resolvidas, não solucionadas. Não só a questão da violência, como a questão da fome, a questão racial, as desigualdades sociais e raciais que infelizmente nos afetam de maneira muito abrupta. Bom, a gente tem que lembrar que o Brasil passou por diversos tipos de governo. Nós vivemos uma colonização que trouxe uma série de reflexos econômicos e sociais ruins para nós, né? Uma cultura imposta pelos europeus e que vão, obviamente, nos trazer problemas. Nós ainda temos uma certa dificuldade para que os cidadãos brasileiros percebam a importância da sua participação política na sociedade. E aí isso é reflexo do tipo de sociedade que nós construímos após a independência e quando ainda, mesmo após a independência, permanecemos, na verdade, uma monarquia nas mãos da mesma família. Quando Dom Pedro I decreta a independência em 1822, nada se modificou. O país continuou sendo dos privilegiados. Aqueles que estavam no poder permaneceram no poder. E a situação do povo permaneceu a mesma, mão de obra escrava, enfim. E aí depois, quando nós tivemos a proclamação da República, eu tô falando isso tudo muito superficialmente, porque na realidade a gente já estudou e a gente tem vídeos separados sobre cada assunto e que fica, claro, muito mais aprofundado para nós. Agora é um panorama geral mesmo, pra gente tentar criar esse perfil e tentar compreender de alguma forma o Brasil que vivemos hoje, o Brasil de fato. A República, quando é decretada, também através de um golpe, ela também não convidou o povo a participar. Tanto é que dizia-se, né, que o povo assistiu bestializado a tudo que acontecia, sem tomar a menor noção do que estava acontecendo no país. Então a República, que lá de Roma significava res publica, coisa pública de todos, no Brasil nunca foi de todo mundo. E a gente teve, por exemplo, a República Velha, oligárquica, né, a famosa República do Café com Leite, que alternava no poder paulistas e mineiros, que eram ali os chefes condutores da economia no Brasil, que até aquele momento dividia-se entre os produtores de café e os produtores de leite. O voto de cabresto, a imensa maioria da população analfabeta aprendia a única vez na vida a escrever o nome, não dele mesmo, mas do candidato no qual o coronel daquela região, que comandava tudo, queria que fosse o candidato da vez. Então a gente teve fraudes eleitorais, a gente teve desigualdade o tempo todo sendo... investia-se na desigualdade, porque ela era interessante para as classes elitistas, né, que estavam no poder. O Brasil viveu depois um período do Vargas, que ficou 15 anos no poder, instaurou inclusive uma ditadura do Estado Novo, que trouxe alguma certa modernização, crescimento econômico, mas ainda também nos deixou, né, resquícios muito claros de que o povo era fácil de ser manipulado, através inclusive de uma propaganda muito bem arquitetada, estruturada. Depois tivemos um breve reencontro com a democracia,
inclusive a volta do Vargas, depois tem o seu suicídio, tudo isso a gente tem gravado, até que nós vivemos 21 longos anos de ditadura militar no Brasil, com o golpe de 64, em que o João Goulart não teve como reagir e acabou indo embora do país, né, se exilou no Uruguai, e nós vivemos 21 anos, né, difíceis. Temos um vídeo só sobre a ditadura militar no Brasil também, é importante que a gente fale sobre isso. Então a gente percebe que, na verdade, as estruturas de poder elas nunca se modificaram. Nós sempre tivemos, de fato, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. O povo nunca teve vez. E em alguns momentos foi ainda pior. A desigualdade social, que é a herança dessa colonização e cultura europeia impostas, ela traz ainda reflexos disso quando a gente fala que houve a abolição da escravidão da população negra, mas eles não foram reinseridos à sociedade. E nós vivemos no Brasil um racismo estrutural. E as pessoas ainda discutem sobre isso, querem dizer que o Brasil não é um país racista, o país é racista, tanto e minimamente, né, ainda, por isso que eu falo, é superficial esse vídeo, para falar de um assunto tão profundo, mas quando a gente vê que a imensa maioria da população brasileira, ela é da população negra, e eles não estão nos espaços de poder, é porque ainda existe um racismo estrutural. Porque eles ainda continuam, né, continua se negando a eles os espaços, não têm as mesmas oportunidades. E é daí a necessidade de se criar um sistema de cotas para minimizar, ainda que um pouco, as desigualdades e dar oportunidades iguais para todos. E aí tem um monte de gente que fala que criar cota é que é racismo. Parece que falta realmente entender, né? Eu, por exemplo, não tenho propriedade alguma para falar sobre racismo como uma mulher branca, mas como professora eu não posso deixar de mencionar. Inclusive eu tenho vídeos falando sobre os povos africanos, sobre a história da África no Brasil, que seria interessante vocês assistirem até pra gente retomar um pouco dessa questão. É a questão do patriarcado no Brasil, né, e no mundo, na verdade, mas questão de Brasil, já que a gente está falando da sociedade brasileira, o machismo, a misoginia, ainda hoje, as mulheres também são a maioria da população. E nós, por exemplo, não temos nem 10% de mulheres no Congresso, nem 10% de mulheres que ocupam as câmaras, né, de deputados, senadoras ou vereadores. Isso significa que nem nós mulheres votamos nas mulheres. Então há alguma coisa errada e a gente precisa discutir isso, né? Políticas públicas voltadas para mulheres num país em que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, num país em que a cada 2 horas uma mulher é assassinada, acontece um feminicídio, alguma coisa está muito errada e a gente precisa discutir sobre isso. Então a gente precisa também discutir a inclusão de pessoas com necessidades especiais, porque essas pessoas estão escondidas. Existem muitas pessoas com necessidades especiais que não saem de casa, porque não é dada a elas a oportunidade, inclusive, de conviver em sociedade. Esses dias eu assisti uma palestra de uma mãe, de uma garotinha, que tem uma deficiência intelectual, e negou-se a ela a matrícula em 5 escolas. Ela não conseguiu matricular a filha em 5 escolas, que disseram que não tinha a mínima estrutura para ter a filha dela ali. Claro que falaram muito sutilmente, mas não quiseram atender. Então a inclusão ela ainda não existe, inclusive está querendo que haja um retrocesso com relação à educação especial no Brasil, com esse novo decreto nesse nosso governo. E eu achei interessante que essa mãe disse algo muito verdadeiro, que o lema das pessoas que lutam pela inclusão é nada sobre nós, sem nós. Ou seja, você não pode discutir sobre a inclusão se você não está desse outro lado. Se você não convive e nem tem alguma necessidade especial. Você de fato não sabe o que é conviver com aquele tipo de limitação. E numa sociedade extremamente excludente, cruel como a nossa. Bom, então a inclusão de pessoas com necessidades especiais também é um tema a ser discutido. Racismo estrutural, machismo, a inclusão. E na última década do século XX, a gente acompanhou um considerável crescimento econômico do Brasil, a questão do Plano Real, que tirou o Brasil da crise naquele momento, no governo do Itamar, criado pelo Fernando Henrique Cardoso, que inclusive propiciou a sua chegada ao poder no ano seguinte. Ele é eleito graças ao Plano Real, que tinha dado enorme sucesso a ele. Mas no Brasil a gente não vê o reflexo disso, da economia, do crescimento econômico, atingir realmente o povo, para que de fato todos tenham melhores condições e oportunidades. Quando a gente fala da educação no Brasil e que se fala educação para todos,
Nós sabemos muito bem que não é para todos, e na verdade ela nunca foi. Lembrando das heranças coloniais, a gente sabe que a educação era restrita para as famílias ricas. Durante muitos e muitos anos, aliás séculos, os filhos dos pobres não tinham direito a estudar. Então, as mulheres não tinham direito a estudar, a não ser a economia doméstica, com muita luta houve a conquista das mulheres pelos seus direitos, inclusive a educação. E ainda hoje a gente sabe que a educação ela não é para todos. E, infelizmente, no vídeo que eu gravei sobre globalização, ainda falei sobre a questão da fratura digital, por exemplo, que não é todo mundo que tem acesso à internet. E numa pandemia que estamos vivendo agora, isso ficou mais escancarado ainda, porque existem milhões de brasileiros que não têm acesso nem a um prato de comida, que dirá a internet. Então não tiveram condição de assistir uma aula online. Por isso que eu falo que a gente, com todas as dificuldades que temos enfrentado, nós somos ainda privilegiados. Porque as pessoas com as quais eu tenho contato, que são os meus alunos das particulares hoje, ainda têm condições, pelo menos a grande maioria tem. Né? A gente tem dificuldades em outras questões, inclusive emocionais, mas nós não podemos dizer que passamos por dificuldades com relação ao acesso à internet, né? Embora todo mundo tenha vivido uma sobrecarga também, muita gente usando ao mesmo tempo, mas é diferente de você não ter um celular, não ter um computador, não ter nada, né? Nem o que comer. A questão da reforma agrária também sempre foi uma questão muito polêmica e que é ainda muito mal resolvida no Brasil, uma concentração fundiária absurda, né? Uma concentração de riqueza nas mãos de poucos. Essa questão fundiária ela é muito antiga. Essa questão da reforma agrária que nunca conseguiu se fazer de fato, né? Essa redistribuição, ela vem desde as capitanias hereditárias. Nós poderíamos ter solucionado esse problema quando houve a independência do Brasil em 1822, mas isso não foi colocado na Constituição imposta por Dom Pedro I. No segundo reinado, Dom Pedro II criou a Lei de Terras em 1850, que tornou o acesso à terra ainda mais restrito aos grandes proprietários de terras. E de lá para cá a gente viu que nada se modificou. E esse é o reflexo dessa colonização e dessa pós-colonização em que o Brasil se torna um Brasil dividido realmente entre os privilegiados e os despossuídos. Eu tenho repetido de propósito, tá? Essas duas expressões. No século XX, inclusive, a gente viveu o golpe militar de 64, logo depois do João Goulart, o Jango, anunciar as reformas de base, e entre elas a reforma agrária, que tanto era temida pelas elites, e que sempre disseram que isso era coisa de comunista, né? Que queria invadir terra dos outros e tal. Mas quando a gente vê que no país a gente tem muitas terras improdutivas e que poderiam estar sendo plantadas e tirando a fome de milhões de brasileiros, é uma questão sim a ser discutida. Na década de 70 a gente viu surgir o movimento Sem Terra. A gente sabe que dentro desse movimento existem pessoas radicais, existe gente mentirosa, existe gente que quer se dar bem, mas a imensa maioria são pessoas honestas que trabalham e que têm fornecido, inclusive durante essa pandemia, muitos quilos de alimentos para pessoas carentes, né? Que são colhidos, plantados, colhidos, arrecadados pelo movimento Sem Terra. Há também, né, uma questão a ser discutida. E uma outra questão, que também é claro, que está muito superficial aqui nesse vídeo, mas que é importante a gente discutir, é a questão da violência no Brasil, que cresce absurdamente. E olha, sem medo de errar, eu digo que é a falta da educação, por ela não ser acessível a todos, e também a criminalidade, a fome, a miséria, leva ao aumento da criminalidade. A questão das desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, que levam essa fratura no Brasil e que alimentam essa violência. E claro, casos de corrupção, pessoas que ao invés de atuarem para o bem, atuam para o mal e que roubam absurdamente da saúde, da educação. A gente acompanhou na nossa cidade aqui de Penápolis um esquema de corrupção em que as pessoas da cidade se envolveram, inclusive médicos, no meio de uma pandemia, sabendo que existem pessoas morrendo sem atendimento. Há quantos anos isso vem acontecendo? Então a questão da violência, ela é muito absurda, ela tem crescido consideravelmente, e a gente fala, a gente não vive uma guerra, mas a gente vive uma guerra cotidiana sim, a gente vive. Na medida em que o nosso trânsito é violento, as pessoas são violentas, as pessoas lutaram agora recentemente pelo direito de andarem armadas, né? Eu acho que a gente tem que lutar pelo direito de andar armado com livros, né? Que estejamos armados de coragem, de educação, e que a revolução seja feita pelos livros, pela educação. Eu acho que esse é o único caminho para que a gente realmente possa diminuir as desigualdades, a violência e todas essas questões que nos entristecem tanto. Bom, gente, eu fiz um panorama muito superficial, mas para que a gente pudesse abordar essa questão do Brasil, a desigualdade social e econômica, o Brasil da década de 90 até o início do século XXI,
Mas depois eu quero, claro, com mais calma, falar sobre esses temas com vocês. É porque o material trouxe, eu precisava abordar, não podia deixar também. Eu sei que a gente vai falar no ao vivo, mas eu acho que é muito importante a gente ter isso gravado. Depois leitura sempre, né? As leituras são fundamentais para que a gente entenda. Tem um livro que eu acho que ele é muito importante para a gente entender também o nosso papel de cidadão, que é o Cidadão de Papel, do Gilberto Dimenstein, que aliás faleceu esse ano, fiquei muito triste. Eu acho que é uma grande perda para o nosso país, né? Mais uma das tantas que a gente teve recentemente e ao longo da vida. Mas, claro, outras tantas leituras, mas o Cidadão de Papel eu acho que é um livro assim fundamental. O Carandiru, do Drauzio Varela, que fala um pouco dessa questão da violência. É importante a gente entender essa questão da criminalidade e olhar por vários ângulos, porque existem várias formas de a gente olhar para o mesmo problema. E às vezes o lugar da onde a gente está falando, o nosso lugar de fala, ele muda completamente o cenário. Por isso que é tão importante que a gente tenha humildade e que a gente não tenha prepotência de achar que sabe tudo e de que vai resolver e acontecer, porque as coisas não são dessa forma. É preciso muito diálogo, é preciso muito estudo, é preciso muita coragem para que a gente levante todos os dias e lute por um país melhor. Ele é possível e para mim ele só é possível através da educação. É por isso que eu escolhi esse caminho, inclusive, porque eu acredito nele como a única forma de nos libertarmos da ignorância, da violência, da desigualdade. Enfim, gente, vou parar de falar que eu falo demais, né? E aí a gente vai trocando ideias também, tá? Um grande beijo pra vocês e bons estudos. Coragem!